Oi, então, eu prometi a algumas alunas que eu ia fazer aulas grátis acerca das tiragens, de algumas tiragens. Então, aqui temos mais um jogo que se chama a Estrela de Davi. É suposto fazer assim um jogo, fazer assim uma estrelinha. Sei que aqui não está assim muito perfeitinho, mas se quiserem, depois eu dou os apontamentos, basta pedirem. Então, neste jogo, como é que funciona a Estrela de Davi? A Estrela de Davi funciona por temas. Então, por exemplo, suponhamos um cliente tem 3 cafés e quer vender um. E quer vender aquele que ele acha que vai lhe dar menos lucro no espaço de um ano. Então, podemos abrir uma estrela para cada café. Vemos quais são os cafés que têm mais lucro, ele mantém aqueles e pode vender o outro. Pronto, é assim por temas, podemos ver trabalho. No caso, a cliente pediu amor. Para amor, eu vou ser sincera convosco, eu prefiro o templo de Afrodite ou prefiro abrir a mandala. Porque eu tiro mais informação do templo de Afrodite. Pronto, e mais informação da mandala. Mas esta cliente adora este jogo da estrela. Então, é uma cliente muito boa, porque ela pede-me para abrir jogos quase todas as semanas. Então é bom. E ela adora a estrela. Quando eu abro outro tipo de jogo, ela não costuma gostar muito. Então, desta vez, ela pediu amor. O que é que nós temos que ter em conta? Nós temos que pedir os dados à cliente, temos que perguntar a idade, se ela é casada, para poder ler o jogo, se é casada, se não é, se é comprometida, se está num relacionamento mais ou menos, uma amizade, por exemplo, colorida. Porque só com esses dados é que nós podemos fazer uma boa leitura. No caso, o que é que nós temos aqui na casa 1? Na casa 1 nós temos como é que a cliente está agora. Como é que ela está agora? Relativamente a este tema, está bem? Ou seja, se nós abrimos um jogo para amor, depois não é para dinheiro. Está aqui a minha Mimi. Está aqui. Está quase a fazer solário. Que eu pus ali um aquecedorzinho para ela. Então, na casa 1, nós temos como é que a pessoa está no agora. Depois, relativamente ao tema, ou seja, vamos ler para amor, não é para dinheiro. Depois não vamos misturar tudo, alhos com bugalhos. E depois, nesta casa aqui, que é a casa 2, nós vamos ter como é que ela vai ficar entre agora e 3 meses. Ou seja, nós estamos no 31 de janeiro, então é fevereiro, março, abril. Como é que ela vai ficar nestes 3 meses? E, entretanto, passamos para esta, casa 3. Aqui é como é que ela vai ficar entre 6 meses a 1 ano. Depois temos esta casa, como é que ela fica entre 3 meses a 6, ou seja, abril, maio, junho. Aqui. E depois temos aqui influências externas. No caso, ela é casada, nós temos aqui o marido, mas também podemos ver se há mais alguém interessado nela ou não, através desta casa. E depois, mas é mais a do marido. Depois temos aqui o obstáculo, ou seja, o que é que a cliente tem muito. Então, estes arcanos nós temos que ler como se eles estivessem exagerados na cliente, que é para poder ajudar a entrar num equilíbrio. No meio nós temos o conselho. Pronto. Então agora vamos passar à leitura per se, por assim dizer, não é? Na casa 1, como é que a cliente está? Louco com 4 de ouros. O 4 de ouros é um arcano que se apega àquilo que tem, não é? Ele tem aqui 4 moedinhas e apega-se a que tem com medo de perder. Só que é um arcano de crenças limitantes, ou seja, ele tem medo de investir. No amor, a cliente está exigente. Ela está bastante exigente com o marido. Eu acho que o marido dela ia gostar de ouvir esta consulta. Mas muitas vezes as clientes não gostam. Mas nós temos que dizer o que está no jogo, não é o que a pessoa quer ouvir. Pronto. Então, ela está exigente. Ela quer tudo o outro, mas tem medo de investir. Tem medo de investir porquê? Porque em alguma fase da vida
este tema ela já perdeu alguma coisa, ou ela já perdeu alguém, ou ela já perdeu alguma relação, então agora ela tem medo de investir, tem algumas crenças limitantes e com isso a pessoa faz uma autossabotagem. Normalmente nós temos que depois, o interessante de trabalhar em consulta é que nós podemos fazer perguntas à pessoa, à cliente. Pronto, então ela tem um arcano louco. O louco é um bocadinho um arcano que não tem noção das coisas, então ela não tem noção deste processo que ela está a fazer de autossabotagem e destes medos e destas crenças limitantes. Pronto, não está bem consciente. Ela quer se libertar, mas ao mesmo tempo não consegue devido ao medo. No fundo, depois nós juntamos as duas e fazemos uma leitura dos símbolos. Ela quer liberdade, mas não consegue por causa do medo. Está muito apegada. Então, isto só trabalhando em terapia, está bem? Isto temos que reencaminhar para o psicólogo, para o terapeuta de Reiki, para a mesa radiónica. A mesa radiónica também é fabuloso. Depois depende, para a hipnose, o quão incrustadas estas crenças estão na pessoa. Entretanto, nós temos aqui o que é que vai acontecer à cliente entre 3 a 6 meses, fevereiro, março e abril. Pronto. Então, ela tem aqui o 5 de espadas. O 5 de espadas é um arcano que se sente numa situação indigna. É um arcano de discussões fortes, mas tem uma justiça. A justiça não se para. Ou seja, pode haver brigas e a justiça, quando a pessoa é casada, implica uma crise. Pode haver brigas fortes, até vontade de se separar. Há aqui uma crise e há aqui um género de sentimento de humilhação. Às vezes nós sentimos-nos... o 5 de espadas é um arcano em que nós batalhamos por algo, mas é uma batalha inglória. Ou seja, porque mesmo que a gente ganhe essa batalha, ou eu tenho razão, o desgaste é tão grande que não vale a pena. Pronto, então estas brigas, este desgaste, isto implica uma crise, um momento de crise na relação. Mais uma vez temos que indicar para o psicólogo, provavelmente terapia de casal. Depois temos que avaliar o caso com a cliente. O 5 de espadas é um arcano de orgulho também, e ela está a viver muito a relação no pensamento. Espadas não é copas, não é emoção. Pronto, e nós quando estamos na espadaria, no medo, na batalha, não estamos propriamente a viver o amor, não é? Nós estamos a viver uma turbulência, uma fase de turbulência, então precisamos de ajuda. Pronto, então podemos prevenir a pessoa que vai ter situações de confronto, de brigas, e situações em que se vai sentir humilhada, ferida. Então provavelmente ela precisa de ajuda, do apoio de alguém, de algum terapeuta, para ganhar arcabouço para isto e para tomar a melhor decisão para a vida dela. Entretanto, entre 3 a 6 meses, abril, maio, junho, nós temos a força com o valete de paus. A força, ela mantém-se na situação de conforto, ou seja, melhora muito estas brigas, esta situação de brigas e de crise, melhora bastante aqui. A pessoa adquire mais autocontrole. Muitas vezes as brigas também são proporcionadas um bocadinho por nós, porque a própria justiça ela pune, ou seja, se o marido errar, esta justiça ela tem aquela necessidade de chamar a atenção. Eu também estou a vibrar a justiça neste momento e não é fácil controlar uma justiça dentro de nós quando ela sai cá para fora. Vou dizer, não é pera doce, porque eu tenho vontade de dizer às pessoas o que é que elas devem fazer, o que é correto, o que é... E nós temos que moderar isso, porque senão ficamos muito chatas. Pronto, então a justiça numa relação é chata. Nós estamos chatas, estamos sempre a discutir. Podemos ter motivos para isso, sim, mas depois, como é que a gente faz para corrigir o outro? Pune, põe de castigo. É claro que o outro não vai gostar e vai revidar. E então a situação torna-se assim um bocado ingrata. Aqui já estamos com mais autocontrolo. Aqui a cliente já consegue escutar a taróloga. Aqui não.
porque vai sempre achar que ela é que tem razão. Nem a taróloga escuta, nem o psicólogo. Mas aqui já consegue escutar. Pronto, então há aqui uma mudança muito grande. Porque é uma pessoa, esta pessoa, ela é uma pessoa que gosta muito de evoluir, busca muita transformação e quer fazer as coisas da maneira certa. Então procura o apoio do psicólogo, procura o apoio do tarólogo, que é para poder fazer as coisas como deve de ser. Aqui temos uma fase em que ela tenta ressignificar a vida dela e até buscar uma nova identidade. Ou seja, ela pode se manter casada, mas ela vai se manter casada sentindo-se uma pessoa completamente diferente, mais feliz, mais controlada, vai ter mais domínio sobre a situação, vai conseguir adestrar o marido através da sensibilidade, da gentileza, da doçura. Já não é aqui tanto esta a punição. Pronto. No caso de justiça e 5 de espadas, este 5 de espadas às vezes implica uma ruptura, pronto. No caso, se a cliente, mas com justiça é difícil, porque a justiça tenta sempre manter a relação. Então eu diria que ela vai manter o casamento, que não vai haver ruptura, mas que vai conseguir assumir mais controlo na situação. Sobre ela própria principalmente, pronto, e nós quando assumimos mais autocontrole sobre nós próprios, tudo muda à nossa volta, inclusivamente os maridos, pronto, e ela vai estar mais do agir, do fazer, de construir coisas, de começar coisas, tudo é quase como se estivesse aqui uma nova paixão, não é? Ela pode se reapaixonar pelo marido, ou então se puséssemos a situação dela separar, seria mesmo uma pessoa nova. Seria, mas no início, ou seja, só manteria o valete de paus só mantém a paixão se nós estivermos continuamente a entusiasmá-lo e a alimentá-lo. Podem ser coisas fugazes. Pronto, então para esta paz se manter, tanto no casamento ou para esta nova situação se manter, é preciso alimentá-la e nutri-la. E nós temos que transmitir às pessoas e responsabilizá-las pela vida dela. O amor é uma planta. Se não for nutrido, se for tudo uma batalha, uma guerra, é claro que a planta acaba por sentir, é claro que vamos por ter dificuldades, mas se for bem nutrido, da forma certa, com a gentileza de uma donzela, as coisas transformam-se. Pronto. Valete de paus é o reacender de uma chama. Pode haver aqui uma paixonite. Se vai durar ou não, até pode ser reapaixonar-se dela pelo marido, mas para durar tem que ser alimentado. Pronto, de qualquer forma, a força mantém-se na zona de conforto, ou seja, se for mais confortável para ela estar casada, mantém-se casada. Pronto. Entretanto, nós temos o que é que vai acontecer entre 6 meses e 1 ano. 6 meses a 1 ano, ela vai ter situações de conflito também com o marido, mas são conflitos por mesquinhices. Estes conflitos são por mesquinhices, ou seja, por exemplo, é aquela argumentação chata que às vezes nós estamos para aí 3 horas a argumentar porque é que comemos, porque é que são mesmo discussões, até tenho que pensar. Por exemplo, porque é que eu gosto de azul e o outro gosta de amarelo? E estão ali os dois a tentar que um gosta de amarelo, o outro gosta de azul, a argumentar o melhor possível, e é muito desgastante. Isto é exaustivo. É desgastante, é exaustivo. A pessoa sente-se ali um bocadinho mal. Não obstante, este 5 de paus, estas brigas estão com a Imperatriz. A Imperatriz procura sempre uma situação digna para ela, ou seja, a cliente vai se esforçar para ficar numa relação, ficar num relacionamento que seja digno para ela, que ela se sinta merecedora e
que ela consiga planear as coisas a longo prazo, ou seja, eu sei que daqui por 2 anos nós podemos ter um filho, hoje casamos, amanhã temos um filho, vamos construir uma casa. A Imperatriz, ela planeia a longo prazo tudo e obtém sempre o dobro daquilo que ela quer, ou seja, nós vamos ter aqui um progresso na cliente. Ela vai passar de uma situação em que ela não se sente muito bem, indigna, para uma situação de mais autocontrolo, para depois ela começar a lutar por estar numa situação digna para ela, na qual ela é bem tratada, muito bem amada, ela vai se sentir bem amada, mas há esforço por parte da cliente, isto implica esforço para fazer este upgrade, mas no fundo é uma estrela boa, porque nós vemos na linha do tempo melhoria nas cartas, bastante melhoria. Então esta estrela é uma estrela que, sim senhora, a pessoa realmente está aqui a fazer um trabalho grande com ela própria. A Imperatriz, ela é gostosa do rolê. Então, esta cliente vai ganhar mais magnetismo, vai ganhar mais beleza, mais tudo, mais autoconfiança, mais autoestima. É claro que quando nós temos uma pessoa que não nos trate bem, não aceitamos, não é? Ou a pessoa se molda a nós e faz também um upgrade, ou então as coisas não dão tanto resultado assim. Mas aqui, na minha opinião, não há separação. Na minha opinião, vocês depois também podem ter a vossa intuição. Entretanto, nós temos aqui as influências externas, o marido. O 7 de paus está-se a defender, ou seja, o marido sente-se atacado pela consulente. Sente-se atacado porquê? Por causa desta justiçazinha com o 5 de espadas. Então ele sente que tem que se defender. Pronto. E também ele quer progredir na vida dele, quer avançar, está focado, mas ao mesmo tempo ele sente que faz as coisas sozinho, que mantém a relação sozinho. Não quer dizer que ele faça as coisas sozinho, quer dizer que ele sente isso, ok? Ele sente que está a construir uma relação sozinho, que não é tipo parceria. Por outro lado, nós temos aqui o carro é extremamente impaciente. Pronto. Então, ele não tem paciência para lidar com estas crenças limitantes que a pessoa tem aqui. A pessoa tem mesmo que procurar um psicólogo, porque há maridos pacientes, mas há outros muito estressados. E este é um bocadinho estressado, então não vai ter paciência para os chiliques emocionais aqui do 4 de ouros e do 5 de espadas. Entretanto, depois a cliente modifica. Pronto. E nós, ao entendermos o parceiro e ao entendermos a consulente, nós percebemos o que é preciso reajustar, não é? Na relação. Se ela tivesse uma pessoa paciente, tudo bem, mas ela não tem. E então isto é desgastante. Quando eu, por acaso, também sou uma pessoa assim um bocadinho mais reativa, às vezes quando não faço tanta meditação. E quando sou assim mais reativa, se nós não tivermos uma pessoa paciente ao lado, é um bocado complicado, porque há homens muito pragmáticos, não estão aqui para os dramas, não se sentem bem, não é? E entretanto, nós temos aqui, o que é que a cliente tem muito? Sol, ela tem muita necessidade de recíproca, de que as coisas andem à volta dela. Então ela quer que o marido ande à volta dela. O Sol é muito egocêntrico. Ele gosta de dar amor quando recebe, ou seja, se ela sentir que não recebe, não vai dar. E ela também é muito... o Rei de Paus, ele é pragmático, é leal, é fiel, mas aqui talvez ela esteja muito focada nos objetivos dela. Muito a achar que ela é que tem razão, que ela é que está a fazer as coisas direitinhas. Pronto, isto é o muito, que nós temos muito, pronto, e são estas características. E o Sol também tem necessidade de trazer tudo ao de cima, falar, trazer clareza. Se ela não tiver uma pessoa paciente e predisposta ao diálogo, que é o caso,
esta necessidade de clareza é desajustada. Porquê? Porque não se coaduna com a energia e com a vibração do marido no momento. Pronto. Depois, então, estas características é para moldar um bocadinho. Qual é que é o conselho? O conselho é as de espadas. O as de espadas é extremamente racional, ou seja, chega de chilique emocional. Vamos ser aqui racionais e orientar a nossa vida. A estrela dá-nos uma bússola, um rumo. Nós temos que fazer aqui uma reorientação. O que é uma reorientação? Ok, o que é que eu posso trabalhar comigo? Eu tenho crenças, estou reativa. Como é que eu trabalho isso? Fazer uma reorientação, porque se eu mantiver essas crenças, se eu mantiver a reatividade, as coisas agravam. Então é este sentido de ressignificar, mudar as peças no nosso interior. Nós somos a mesma pessoa, mas por dentro as peças estão todas mudadas. E também ter fé e otimismo. Talvez a cliente esteja muito no medo, na negatividade, e aqui as cartas dizem: tem fé, tem otimismo, porque uma coisa boa virá. Vem aí uma coisa boa. E a fé não se vê. No momento em que nós estamos a passar a fase má, não vemos e ficamos às vezes negativos, a achar, olha, se calhar não encontrei a pessoa certa, se calhar não vai dar certo. E a estrela é uma carta que nos diz, não, tem fé, se otimista, acredita, fica mais racional. Acredita que podes ser feliz, confia no universo e ao mesmo tempo reorienta a tua vida. Vê o que é que não estás a fazer bem para poder melhorar. É isso mais ou menos que o conselho diz. Eu espero que tenham gostado deste jogo e um beijinho muito grande. E está aqui mais uma explicação caseira, não é? Mas no fundo às vezes nós aprendemos muito assim com as coisas do momento. Beijinho, obrigada.